Saudações esmeraldinas, terminou a primeira rodada do Campeonato Brasileiro e temos 4 clubes na zona de rebaixamento. São eles: Santos, Curitiba, América Mineiro e Goiás Esporte Clube. Não necessariamente nessa ordem, mas são esses 4 times que hoje compõem, depois da primeira rodada, o Z4. O que eu posso dizer a respeito disso? Que muito provavelmente a gente não vai ter esses 4 como rebaixados. É quase impossível que, pela combinação da lógica, esses 4 sejam aqueles que na rodada 38 estarão ocupando esses lugares, né? E também, muito provavelmente, acho eu, um desses 4, pelo menos, estará assim na Série B do ano que vem. Enfim, dito isso, a gente precisa falar sobre este Goiás e Atlético Paranaense e Goiás, lá em Curitiba, que abriu essa rodada para nós, torcedores do Esmeraldino, e também falar de outras coisas sobre o que aconteceu durante esse fim de semana, em relação, por exemplo, ao Nicolas, né? Mas enfim, quero aqui deixar primeiro meu abraço e meu desejo de boa semana para todos e todas que estão aqui. E pedir aí para você deixar o like. Eu tenho esquecido esses dias, a gente voltou agora com o blog, estou desacostumado, mas é importante você deixar esse seu like. E se não for inscrito aí aqui no Verde 33, se inscrever. Meu nome é Elder Dias e estou aí já há algum tempo com esse tipo de canal, sei lá, de blog, quando era blog, para falar do Goiás Esporte Clube. E como eu já disse, nós vamos pesar a mão mais em cima de quem tem mais responsabilidade, que é a diretoria do Goiás. E a gente pode responsabilizar técnico, pode responsabilizar jogador, até a arbitragem pode sim, mas no final das contas, quem dirige o clube é sempre quem vai ter que sofrer sempre a maior responsabilização, acho eu, né, minha opinião. Enfim, nesse primeiro jogo, olha, se fosse em qualquer outro tempo, 2-0 perder para o Atlético Paranaense naquele gramado complicado deles lá em Curitiba, não é nada de anormal. 2-0 é um placar normal, ainda que o time de Curitiba tenha jogado com seu elenco alternativo, né, com algumas peças do time titular, algumas entrando durante o decorrer da partida, mas o que a gente percebe é que existe um time reserva que dá conta do recado, que não é tão distante do time titular. Foi o que deu para perceber pela própria escalação. Quem acompanha futebol já tinha visto, né, nomes como o zagueiro Paulo Henrique, o que fez o gol, né, o primeiro gol. O Pablo, que foi um dos destaques da partida, né, que participou dos 2 gols, né, no primeiro ali, meio que pegando a bola e dando uma assistência meio torta ali para o Paulo Henrique, né, não era para o Pedro Henrique, desculpa, né. E também depois, no segundo gol, o cruzamento perfeito que ele faz para a cabeçada ainda mais perfeita ainda do Christian, sem chance para o Tadeu. E nós vamos falar um pouquinho sobre esses lances, né, aqui, mas só colocando isso, que o elenco do Atlético Paranaense realmente é muito mais completo, dá conta do recado e está preparado aí para jogar mais uma Libertadores, né? O Atlético Paranaense, aquele Atlético que lá na década de 90 a gente ganhava com certa facilidade, subia e deixava eles na Série B, né? Esse Atlético Paranaense agora é o time que disputa a Libertadores praticamente todo ano, já foi vice-campeão da Libertadores 2 vezes, que tem 2 Copas Sul-Americanas no currículo, tem uma Copa do Brasil também, e também um Campeonato Brasileiro ainda em 2001, né? E o Goiás está aí, ainda fazendo seu caminho, né? Esperamos que um dia tenhamos o que comemorar dessas grandezas, né, do futebol nacional e também continental. Bom, enfim, o jogo foi o que a gente previa, o Goiás desmantelado, sem treinador ainda definido, com um técnico interino, o Emerson Ávila, que pelo jeito vai continuar para o próximo jogo ainda, e começa com alguma semelhança, né, o campeonato em relação ao do ano passado. Ano passado perdemos de 3-0 para o Curitiba, um jogo desastroso, não era 11 horas da manhã, um jogo realmente complicado para o Goiás. No segundo jogo era Palmeiras, dessa vez também nós vamos pegar novamente o Palmeiras na segunda rodada, e tendo enfrentado um time
do Paraná e tendo perdido no Paraná. Só que a questão não temos ainda a definição do técnico. Na segunda rodada do ano passado já tínhamos o Jair Ventura dirigindo o time, conseguindo um empate importante contra o Palmeiras, depois de estar ganhando quase até o final do jogo, né? Um resultado muito surpreendente. E agora nós temos o Palmeiras de novo, Palmeiras afinadinho, também se dividindo aí entre as diversas competições, mas com certeza tem elenco para isso. E o Goiás, como que tá? Bom, primeiro eu vou falar do Nicolas, já que o Nicolas está saindo para o Ceará. Até o noticiário que eu vi, a última notícia é de que as bases entre Ceará e Goiás estavam acertadas, faltava aí um acordo salarial com o centroavante por parte do Ceará, mas que a multa já ia ser paga e tudo isso. Então o Nicolas deve deixar o Goiás. Ele estava demonstrando certa insatisfação realmente nos últimos jogos. A irritabilidade dele quando foi substituído na decisão mostrava isso, né? E é sintomático que um jogador troque, ainda no começo da competição, um time de Série A por um time, não estou nem falando da questão salarial, que com certeza deve ser melhor, né? Mas trocar um time de Série A por um time de Série B é realmente sintomático. O ano passado isso aconteceu com o Elvis. O Elvis deixou o Goiás e foi para Ponte Preta, né? E agora novamente com o Nicolas. Duas peças. No ano passado o Elvis era sim ainda um dos destaques do Goiás naquele momento. E agora o Nicolas, que é o 9, seria o 9 titular hoje, disputando ali com o Matheus Peixoto, talvez os dois jogando juntos, mas agora não vão perder essa peça, vão ter que correr atrás. E aí sobra para quem? Quem é o destaque do Goiás hoje? Quem que é o grande nome do Goiás Esporte Clube? Chama-se, como foi o ano passado, como foi nos últimos anos, Tadeu. O Tadeu é a grande referência do Goiás. E lógico, ele tem seus méritos, ele tem a sua... Ontem fez uma grande defesa, né? Não teve culpa nos gols, mas a gente não pode depender do goleiro se a gente quiser continuar na Série A. Né? A gente depende sim do goleiro. Um bom goleiro, um goleiro que faz a diferença lá atrás, mas também de uma grande personalidade técnica, vamos dizer assim, jogando na linha, né? Que seja um meia, que seja um atacante, que seja alguém que realmente faça a diferença, como foi Michael no campeonato subindo o Goiás de 2018 para a Série A e em 2019, quando ele fez um grande campeonato pelo Goiás Esporte Clube, né? E aí acabou sendo contratado pelo Flamengo. Depois disso, ano passado nós tivemos uma sorte, né? Nós tivemos uma sorte inesperada de ter um Pedro Raul na ponta dos cascos, como a gente diz, né? Que fez a diferença total. Disputou artilharia até o final, né? No campeonato. Foi o grande nome do Goiás. Ele fez gol, deu assistência. Quando ele estava em campo, o Goiás era um. Quando ele estava fora, ainda bem que foram poucos jogos, o Goiás era totalmente outro. Então, esse tipo de jogador é que o Goiás precisa encontrar para conseguir contrabalancear com um elenco que é abaixo da média dos demais. Hoje, se você pegar o Goiás, depois que eu vi alguns jogos dessa primeira rodada, vi, por exemplo, Flamengo e Curitiba, eu vi um grande, foi simultâneo, mas também vi um grande pedaço aí do Corinthians e Cruzeiro, Vasco e Atlético Mineiro também, né? E assim, comparando, o Goiás realmente precisa correr atrás no elenco, precisa arrumar gente que dê conta do recado e dê logo, porque esse campeonato tem uns 12 de maior camisa, 3 subiram no ano passado, estavam na Série B, tem o Bahia também, que tem muita camisa, tem o Atlético Paranaense, que já é um dos 10 maiores clubes, independentemente de tradição, e temos também aí o Red Bull Bragantino, que tem estrutura para isso, mostrou que tem time também, consegue se reinventar com as novas peças. Tem um tal do Bruninho, que joga muita bola, tem o Alejandro, tem grandes jogadores ali que se viriam para o Goiás totalmente, né? E o Goiás vai ficar ali disputando com o América Mineiro, que também montou um bom time, Curitiba, que tem nome, muito mais nome
que não significa muita coisa, mas tem Aleph Manga, tem William Potker, tem outros jogadores lá de grande nome, né? Na zaga também, o Kulusevski, o ex do Palmeiras lá, o zagueiro, Vitor Luiz, tem um monte de jogador, né? E o Goiás precisa, não de nome, o Goiás precisa de jogador que dê conta do recado. E esse é o papel da diretoria, né? Não tem desculpa. Porque todo mundo tem dificuldade, todos os clubes têm dificuldade para conseguir, todos estão submetidos à Lei Pelé, né? Afinal de contas. É lógico que Palmeiras, não vamos nem comparar Palmeiras, Atlético Mineiro, Corinthians, São Paulo, Flamengo, não dá para comparar. Mas nós precisamos pelo menos estar ali disputando, inclusive com qualidade no elenco, com esses times que estão na parte de baixo da tabela. Porque senão, no final do campeonato, quando a gente estiver aqui discutindo, vendo essa relação dos 4 aí que estão agora na zona de rebaixamento, América Mineiro, Curitiba, Goiás e Santos, olha, eu não queria estar certo de que um vai ser rebaixado desses 4, porque a gente já tirava o Goiás, mas eu tenho é muito provável que um desses 4 esteja rebaixado, até pelo nível dos outros clubes e porque a gente não teve nenhuma grande surpresa nessa primeira rodada, né? A não ser o Vasco ganhando do Atlético Paranaense lá. Então, provavelmente um desses 4 vai estar rebaixado. O que eu quero é que o pessoal da Serrinha se movimente para que tire o Goiás desse lugar, né? Que mantenha a uma distância segura desse lugar, que é o Z4, que é um lugar muito ruim, né? Nós não queremos voltar para a Série B. Então eu peço para você para que deixe seu comentário, diga aí o que você achou, né? É sempre muito bem-vindo, e vamos até a próxima. Grande semana para todos aí, sigamos, um abraço.